Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui no podcast da Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec de Salto de Pirapora, o nosso famoso Cardcast. Eu estou aqui com a minha amiga e colega Maria Isis, em que nós vamos falar uns assuntos muito interessantes, principalmente sobre a trajetória de trabalho dela e sobre os cuidados paliativos, né, que são assuntos extremamente importantes que cada vez mais estão vindo à tona e que a espiritualidade está entrando nas terapias tradicionais. Antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração, pedindo permissão, então, para os nossos guias, para os nossos protetores, para que nós tenhamos a inspiração, que nós possamos falar assuntos nobres, que a gente possa estar se conectando de uma maneira muito boa e correta com os nossos espectadores e que essa mensagem da espiritualidade ligada com as terapias possa se espalhar por esse país, por esse nosso mundo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que assim seja. Assim seja. Então vamos começar o nosso Kardecast. Eu queria que a minha amiga Maria Isis se apresentasse para os nossos amigos. Olá, bom dia. Eu sou Maria Isis. Eu gosto de dizer que o meu propósito de vida sempre foi a maternidade. Eu tenho 2 filhas, sou avó, um segundo neto está para vir, ou neta, não sei. E gosto muito de ser uma pessoa ligada e conectada com a fé. A fé sempre me impulsionou, desde cedo, muito menina. Então, eu digo que eu sou uma pessoa empolgada e com muita esperança pela vida. Eu me defino dessa forma. Nossa, que coisa bonita. Isso é uma coisa que nós, terapeutas, profissionais da área da saúde, felizmente, quando nós temos essa ligação com a fé, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis para nós, né, Maria Isis? Pois é, e olha, Gabriel, eu muito cedo, uma menina de 10, 12 anos, tive uma situação de crise muito grande e ali a minha fé ainda aumentou. E todo o suporte que eu recebi, eu me identifiquei que eu gostaria que aquele acolhimento, o suporte que eu tive, eu pudesse estar dando para outras pessoas. E esse suporte eu tive tanto de pessoas vivas, quanto através das minhas orações ter me sentido tão amparada, tão carregada, que ali eu não tive dúvida da trajetória que eu ia seguir na vida. Que é a E por espiritualidade, isso, né? eu nunca deixei de falar, mesmo para os meus pacientes, que eu era uma pessoa de muita fé, né? Que eu tinha espiritualidade presente, embora num consultório você não misture as estações, mas eu nunca omiti que a fé era o meu farol, né? E isso levou toda a minha trajetória de vida. Você falou 2 coisas muito interessantes, né? Geralmente, quem é terapeuta é uma criança que passou por algo, ou um jovem que passou por alguma situação, e ele busca na terapia que ele vai Na faculdade de trabalhar, psicologia, vai em busca da vai em faculdade. busca da faculdade, vai em busca da medicina para poder trabalhar com aquilo que talvez faltou nele, que aquilo que talvez foi importante, ou que ele foi acolhido, foi ajudado, e aquilo ressoou tanto que ele acaba tendo um propósito de vida, trabalhar com aquilo que ele mesmo sofreu ou E ele lutou. mesmo expandir e aprofundar, né? A Ele teve o experiência. suporte, mas ele vai expandir e continuar, porque nós somos camadas. Sempre as nossas dores vão e voltam. Então, a hora que você vai, expande. E agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais dentro de mim mesmo. É um processo de via de mão dupla,
onde, ao curar, eu também acabo curando algo que está dentro de mim. E você falou uma dentro coisa... da minha área da psicologia. Você falou uma coisa muito interessante. Você é uma terapeuta que, quando você pode, você fala da tua fé e da tua espiritualidade. Antigamente, na psicologia mais tradicional, nós buscávamos de toda maneira tirar esse foco de Deus e da espiritualidade para não contaminar ou para não induzir ou conduzir. Hoje em dia, as tendências mais modernas são que, além de nós não mais escondermos, nós temos que estimular os nossos pacientes a encontrar um propósito de vida. Isso embasado já em ciência, que a gente sabe que quando o paciente tem uma cosmovisão espiritual, quando o paciente tem um propósito, ou ele consegue extrair dele mesmo um conceito de Deus, espiritualidade e propósito, isso muda tudo para as terapias. Mas eu vou fazer um acréscimo na sua visão. Existem os pacientes que estão prontos para esse olhar. Há outros que se colocam como ateus, não acreditam em nada. Porém, eu abro um espaço para olhar as ações desse indivíduo na vida, né? Que movimento e que energia o leva no caminhar do seu dia a dia na jornada, e sempre acabamos juntos identificando quantas ações morais de valores muito bons ele tem, né? Então, isso é fantástico. Sem você ele conduzir pode se ou dizer, induzir... eu não acredito em nada, eu não acredito nesse Deus, mas nós que estudamos o Evangelho de Jesus, que foi alguém que pediu, ama o teu próximo como a ti mesmo, sai e faz o bem. A hora que eu não preciso dizer para ele, olha, você está exercendo o Evangelho, não. Mas é importante nós também tirarmos o meu olhar julgador, que se a pessoa não tem uma religião ou uma filosofia, isso não deixa ele isento de ser um ser humano bom. Um homem de bem, né? É muito importante nós vermos buscar isso. fazer essa pessoa reconhecer que ela é uma pessoa de bem e que ela naturalmente tem essas virtudes dentro dela, né? E esse é um alerta para nós, inclusive, né? Porque às vezes nós cobramos que alguém tem que ter alguma coisa. Com não certeza. Tem que ter nada. Cada um está no momento em que deve estar. Que é o conceito mais atual e internacional de espiritualidade. O que é espiritualidade? Sim. A gente fala, não tem que acreditar em Deus. Não. Espiritualidade é um propósito de vida além da matéria. Ou seja, a pessoa acredita na natureza, a pessoa acredita na família, a pessoa acredita na ecologia, a pessoa acredita no trabalho dela. E suas ações são coerentes com aquilo que eu falo que eu acredito. Isso, né? Com o que ela prega, precisa agir. Não adianta nós, enquanto espíritas, estarmos aí colocando as passagens e tudo, e no nosso dia a dia nós sabemos o quanto é difícil nós exercermos aquilo que nós gostaríamos, né? É um desafio. E dá uma liberdade para a pessoa encontrar o seu próprio significado, a sua própria divindade, os conceitos de divindade e liberdade para isso fazem com que a pessoa se torne mais integrada, nós respeitando tudo o que ela acredita e como ela encontrando o caminho individual dela. Porque a gente sabe, e nós já temos uma história da humanidade de milhares de anos, que se nós forçarmos alguém a seguir um caminho religioso, dá ruim, né, pessoal? Nós a Inquisição já tentou fazer isso, convencer todo mundo que o jeito deles era certo, e olha o que deu, né? Então, assim, dar a liberdade da pessoa encontrar seu próprio caminho, porém respeitando a individualidade do outro, criando, como você falou, uma moralidade de respeito, valores de fraternidade, igualdade. E isso sim, que é uma sociedade madura e moderna, né? E dando continuidade, né, à minha trajetória, então cresci, fui fazer psicologia e a vida me levou
para, depois de muitos anos, eu me formei em 84. Em 98, eu fui fazer uma formação e participar durante muitos anos, para a gente engatar e chegar no paliativo, de trabalhar com pacientes que estavam em tratamento do câncer. O câncer, ele teve muitos avanços, mas durante muitos anos ele era uma sentença de morte. Era um tabu, né? Era uma palavra que não era falada, ele está com aquela coisa. Na época em que nós tínhamos o grupo, nós fomos trabalhar com mulheres, porque nós tínhamos o segundo lema no Revida. O câncer é uma doença que tira o sonho. O sonho. Então, nós precisamos trabalhar com as pessoas que estão em tratamento e ver que continuam vivas, porque a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. E nós precisamos, ao invés de olhar para a finitude, a sentença, tirar essa crença limitante, vamos pôr uma luz que, enquanto eu ainda estou no processo de tratamento, seja se eu vou ficar curada ou não, eu tenho uma vida para viver. Eu tive um alerta pela minha vulnerabilidade com a doença, de ter um olhar para a vida que eu não estava tendo. Então, eu tinha mulheres que só cozinhavam, que só cuidavam da casa, que nunca se olhavam. E dentro desses grupos, nós saíamos por 4 dias, levávamos, a maioria das mulheres, pessoas de hospitais públicos, de instituições, de ONGs, né, que davam assistência à mulher portadora do câncer. Retirávamos essas pessoas, íamos para uma fazenda onde ali elas eram cuidadas, onde alguém fazia a comida delas, onde alguém arrumava a cama delas. E nos trabalhos em grupo, nós fazíamos elas voltarem a terem, redescobrirem que eram pessoas e que tinham desejos e que tinham sonhos, independente de estarem passando por um tratamento de câncer. Olha que bonito. Porque uma coisa é que a doença, ela tira nós de um automático. Nós estamos vivendo, mas que tipo de vida é? A Maria, isso quer dizer que qualidade de vida uma pessoa que acorda, trabalha, vai dormir, não tem mais sonhos de ser mais nada, não tem mais vontade de viajar, não tem mais vontade de se vestir, não tem mais vontade de falar o que ela pensa. Então, essa vida no automático, que às vezes os outros e a sociedade nos pede, faz com que nós já estejamos mortos por dentro. E a doença, ela fala assim, opa, vamos acordar. Tu vai ter que fazer alguma coisa comigo. Tu vai lutar. Se tu não quiser lutar, tudo bem. Mas se tu lutar, nós vamos encontrar uma vida por trás do diagnóstico, um propósito por trás da doença. Que sonhos eu tenho? Quem eu sou? O que eu quero fazer? O que eu estou fazendo nessa vida? E isso... E era lindo, Gabriel. Teve pessoas que nunca tinham viajado, nunca tinham conhecido a praia, nunca tinham entrado no mar. Então, se vestir, estudar. E por que precisa desse grupo terapêutico? Porque quando eu tenho um diagnóstico de doença, existe toda uma desestruturação a nível individual e a nível familiar. Então, nós precisamos fortalecer essa mulher também, até na questão de como ela começa a ter atenção. É muito o fiel da balança está ali, porque a doença traz aspectos positivos, porque a atenção que ela nunca teve, ela começa a ter. Então, você tem que dar uma conscientização que ela precisa tomar cuidado para não querer continuar doente, porque ela tem ganhos. O ganho secundário, filhos, né? Os ganhos secundários. Então, é muito abrangente. Eu trabalhei por anos, daí eu comecei a ser convidada para dar um suporte para os casos em que a medicina
fez o que podia e orientou que não tinha mais o que ser feito. Não tinha mais tratamento. Não tinha mais tratamento, foi feito tudo o que podia. E é por isso que daí nós somos... Eu comecei essa jornada... Dos cuidados paliativos. Dos cuidados paliativos. E eu me encantei, porque nos cuidados paliativos, eu fiz a escolha, né, e fui orientada, porque você acaba tratando, como a pessoa já está em sua casa, né, recebe todo o suporte necessário, né, mas é um paliativo, né? Não estamos mais fazendo quimioterapia, tenha consciência de que a finitude vai chegar. Mas daí você também trabalha com aquela família, né? Porque o que acontece quando eu tenho alguém doente e agora não tem mais o que fazer? Eu me sinto impotente, eu me sinto culpada, eu tenho medo. Só que todos nós exigimos que a gente tenha um olhar positivo. Não falamos da doença, não falamos, estou com medo que você morra. Então, é importantíssimo a família também ser trabalhada como doente, para que não se esquivem de conversarem. Tu falou uma coisa muito, muito bonita que eu estava lendo, que às vezes nós caímos, não no erro, mas na falsa percepção que uma positividade excessiva ela vai resolver o problema. A gente chama até de positividade tóxica. Tá tudo bem, não fala nada, finge que não está acontecendo nada, e aquilo é extremamente ruim, porque o sofrimento Qual o sentimento que está aí, Rafa? Você consegue identificar? É o medo e a negação, filho. A negação de não querer ver aquela realidade. Mas o que está por detrás? Qual é o sentimento que faz com que a gente negue? Eu me sinto impotente, eu não sei o que fazer. Estou com medo. Eu tenho medo. Eu não consigo, eu estou paralisado, como é que eu vou falar? Impotência, então, né? Os filhos têm medo porque ela vai pensar que eu estou querendo que ela morra. Você é tão frágil. Vai pensar que nós desistimos dela, Pois que ninguém mais se importa com o tratamento, que nós não deixamos de lutar, né? E, gente, é difícil você ter um paciente... exige toda uma logística, porque uma coisa, eu operei, tenho um período de pós-operatório e vou ficar bem. Quando você tem que montar toda uma estrutura, e estrutura simples que eu estou dizendo em casa, porque eu trabalhei muito com pessoas de um nível social muito simples, até mesmo sem um convênio particular. Você tem que montar uma rede de apoio, fazer uma reunião, quem pode, porque num primeiro momento, uma pessoa fica encarregada, só que essa pessoa adoece. O cuidador e quem se responsabiliza pelo doente, se ele não cuidar dele, né, às vezes ele ama tanto que ele quer só ele não deixa nenhum outro membro da família cuidar. Então, você tem que ir lá, enquanto terapeuta, saber dividir tarefas, multidisciplinar que esteja com ele, fazer essa programação. E entender que no momento... Isso se chama sororidade, se eu não estiver enganado, eu sou meio péssima. E o que você falou é muito importante. Eu que atendo muito idosos, eu percebo muito bem os filhos que assumem aquele idoso ou aquela doença adoecerem, e às vezes adoecerem de doenças piores do que o pai, morrerem antes. Sim. É muito comum, às vezes, um idoso com um problema ocular grave, o filho que está ali, às vezes tem um AVC, às vezes tem um derrame, e muitas vezes vem o meu paciente idoso, tudo bem, doutor, cadê o teu acompanhante? Ah, doutor, meu filho morreu, meu filho teve um infarto, deu um câncer fulminante. Por quê? Porque eles absorvem uma responsabilidade que não é deles. Ou seja, devolver para o idoso, devolver para a pessoa com câncer ou para uma doença terminal ou crônica, a responsabilidade pela doença dela, para ela poder sentir aquilo, porque aquilo é dela, veio para ela. E cabe a nós entender que a empatia não é tirar o problema do outro, mas é olhar o outro com a dignidade. Com a dignidade. E ouvir o outro. Ouvir o outro. Ouvir, acolher.
E num cuidado paliativo, nós não estamos focados na finitude. Nós vamos olhar e valorizar aquela vida. Como foi essa vida? Que legado você está deixando? Mesmo que você seja uma dona de casa, né? Eu lembro de uma paciente que ela tinha os livros de receita dela. Olha a preocupação dela. Ela queria que não só as filhas ficassem, mas que algumas amigas também pudessem. Então, se abre, não é triste, porque você reverencia, você faz ela olhar para o que ela fez de bom ou de ruim, ou que pendências as pessoas sentem que ainda têm. Vocês estão vendo quanto é precioso nós termos a consciência que, de alguma maneira, eu tenho um tempo limitado aqui, mas se eu olho para que possibilidades eu posso estar podendo fazer as pazes com uma determinada pessoa, ir conhecer uma praia, nunca dancei, quero dançar. Desenvolver uma habilidade, um conhecimento. Desenvolver uma habilidade, né? Ou simplesmente poder estar falando de suas memórias, né? E faço isso com os filhos também. Ajudo-os a olharem a trajetória deles, se há algo que precisa ser resgatado, se há algo que eu quero reverenciar. Então, nós estimulamos e incentivamos a família a levar as boas lembranças, a desenvolver a sua gratidão, porque, às vezes, só o lanche com carinho que a minha mãe fazia para mim, quando eu lembro da minha mãe, isso é real. O filho de uma paciente falou, eu lembro o carinho da minha mãe preparando o meu lanche, a minha merenda, quando eu estava no 4º ano primário. E isso está no meu coração. Então, você faz as pessoas olharem para as coisas boas. Você traz para a realidade, que não se enganem, porque, às vezes, pela negação, pela necessidade... Enfim, é um campo muito aberto, que se eu fico, eu falo horas, porque me traz muito prazer. Mas uma coisa Tem alegria. Que você está falando é uma coisa que o Chico Xavier falou. Ele falou assim, que se nós soubéssemos a brevidade que é uma vida humana e a transitoriedade de todas as nossas vontades, todas as nossas conquistas aqui, nós estaríamos vivendo de uma maneira totalmente diferente. Falta para o ser humano o senso de eternidade. Porque quando a gente trabalha com cuidados paliativos, a gente não trabalha com a finitude. Não. Nós trabalhamos com a noção de que tudo que aquela pessoa é e o que ela viveu é eterno, foi eterno e vive nos filhos, vive nos netos, vive na família, vive no que ela conquistou, na comunidade. E essa energia de troca é eterna e é uma alma eterna. E além Olha disso, que lindo né, isso, existe todo um preparo, existem ferramentas, né, dentro da psicologia que te permite ensinar a meditação, através de dinâmicas, de visualizações criativas. Você ajuda tanto, principalmente nesse caso, o paciente, a ele enfrentar os seus medos. Tenho medo da morte, tenho medo do que vem. Você, dentro da realidade dele, das crenças dele, você o auxilia a criar como que ele imagina que seria, o que ele precisa para ir com menos sofrimento. Você trabalha os seus medos, os seus fantasmas, e isso alivia. Porque cada um vai passar o que tiver que passar. Mas dentro dos cuidados paliativos, temos ferramentas que vão auxiliar essa pessoa a vivenciar essa realidade de uma maneira diferente. E isso, né? assim, ó, é extrema... Tem uns que começam a escrever, faz uma poesia, deixa uma carta. Isso é importante. Tem um livro que eu li,
Quer falar, Vitor? Quero falar, nesses cuidados que você já teve, tem algum paciente que passou por você e ficou com medo de morrer por achar que não tinha nada depois da morte? Ou que relatou, falou assim, nossa, eu acredito que existe alguma coisa, mas eu não sei o que é. Algum caso assim? Outro viés importante é o psicólogo compreender qual é a realidade da pessoa, quais são as suas crenças, quais são os seus medos e aliviar, né? Tem aqueles que acreditam, eu vou morrer e vou dormir. Tem outros que têm uma angústia de assim, acaba tudo. Eu não sei o que tem lá. E começa a se angustiar. Daí você o auxilia. Então, e se tivesse que criar? Se você fosse um autor, né? Dentro do que você está sentindo agora, qual a sua necessidade? O que vai te deixar confortável? É muito importante nós não darmos as respostas, nós auxiliarmos a ele encontrar algo que o tranquilize. E muitos estão satisfeitos do jeito que estão, né? O medo, ele tem muito a ver com a falta de fé. E a falta de fé, quando a gente consegue devolver, que nem a Maria está falando, alguma realidade que ela possa criar, que ele possa se sustentar e entender que está tudo bem, o que for acontecer está tudo bem, é uma fé que vai ficar tudo bem. Aos nossos olhos, nós sabemos que isso é um movimento da fé. A fé tem movimento. Para eles que não acreditam, eu não preciso estar exigindo que eles usem a palavra fé, mas ele vai ver como assim, tem um movimento em você, tem uma ação. Vamos lá criar algo para isso ficar mais aliviado. Que é o conceito de fé judaico. O conceito de fé é confiança que as coisas vão acontecer do jeito que precisam e tem um propósito isso. E fé é movimento. Fé é movimento, é ação. Eu vou fazer algo, eu vou conversar com meus filhos, eu vou organizar minhas finanças, eu vou me arrumar, eu vou fazer uma leitura edificante, eu vou começar a me preparar. E é este movimento que nós podemos oferecer para a nossa família, porque negar... e uma coisa que acontece muito nos cuidados paliativos é a revolta, né? Às vezes os familiares, eu já tive, às vezes, eu tive a infelicidade de ver alguns parentes no momento que a pessoa está em cuidados paliativos já começarem a discutir na frente dela sobre herança, brigas entre os irmãos, afastamento simplesmente com o foco financeiro e vendo aquela pessoa indo para o outro lado de lá numa situação deprimente espiritual, tá? Deprimente de propósito ali, porque não foi cultivado um senso de amor, um senso de entendimento e um senso superior naquela família. E isso é um sentimento de desamparo para o doente que está ali, vendo toda essa situação conturbada. Esse foco financeiro, esse foco em mesquinharias que para nós aqui, muitos acham, não, mas é importante. É importante. Porém, isso precisa Tudo tem o seu momento, e ser incluído aquela pessoa que está num sofrimento do cuidado paliativo, de poder dizer a vontade dela, de poder seguir de uma maneira mais digna. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente fica aqui num centro espírita falando um monte de coisa bonita. E quando acontece com nós ou com a nossa família, muitas vezes a gente muda o tom, tá? Então, talvez a Maria Isis vindo aqui e mostrando o que é o nível de tratamento adequado para uma situação como essa, vocês possam rever. E se tiver alguma dificuldade, pedir ajuda de um profissional, pedir ajuda de uma psicóloga, de alguém que saiba lidar com cuidados paliativos para orientar vocês quando muitas vezes existe confusão, medo e revolta. É lógico que o meu foco é o meu paciente, né? Eu trabalhava semanalmente com ele e com a família.
eventualmente eu sentia o que estava sendo necessário trabalhar, né? Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, você vê aquele filho que está muito apegado, que não consegue. Então, você tenta, com amorosidade e acolhimento, compreender essa dor dessa pessoa, mas orientar, né? Orientar até na perspectiva de após, né, a morte. Não quererem resolver tudo correndo, a questão dessas heranças, olha, tudo tem o seu tempo, né? Provavelmente vocês estão levantando essas questões futuras porque está difícil de vocês vivenciarem esse momento presente. Então, você ajuda a olhar para o aqui, para o agora. Então, isso é para aliviar, né? Para aliviar. E por isso pensando no bem do paciente que está ali. Por isso, assim, que nós que estamos trabalhando dentro de um centro espírita ou dentro da filosofia espírita, quando a pessoa ela vem já neste ambiente, que é um ambiente espiritualizado, com certeza ela já tem algumas crenças, ela já tem algumas aberturas, como você falou, que permitem que nós possamos tirar, às vezes, ela dessa situação mais deprimente, com uma visão de futuro muito negra e trazer elas para uma realidade espiritual. Parafraseando o Chico Xavier de novo, todos nós estamos em cuidados paliativos, tá? Todos nós estamos em cuidados paliativos, nós estamos indo em direção à inevitabilidade da morte desse corpo e o que nós vamos fazer nesse curto período de tempo da nossa vida, né, Maris? Verdade. Eu até assim, vocês me desculpem, mas... Desculpem não, mas o 6.7 faz a memória às vezes dar uma falhada e eu queria acrescentar algo que nós já comentamos, aquela pessoa que não acredita em nada, que não sabe, que vai ser o vazio, né? Eu falei que tem ferramentas do que a gente pode fazer. E a ajuda para essa pessoa é assim, leva-se numa dinâmica, fazemos um trabalho a nível mental dela imaginar que ela está nesse vazio. E se eu entro numa introspecção, né? Ele topa, ou você topa, eu te dirigir para esse vazio, e daí, com algumas perguntas, eu vou mapeando e perguntando como é que é se sentir, porque o ser humano... nós somos um corpo em movimento, né? Nós temos a nossa energia que nos move. E como é que nós nos relacionamos com o mundo? Pelos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Então, se eu estou no vazio... Gabriel não consegue dizer, eu estou no vazio, estou aqui. Tá bom, veja se tem algum cheiro, veja se tem... Você vai levando e criando. Então, é lindo, porque existe essa possibilidade que ele vai achar, porque nós não somos uma caixa vazia, né? Mesmo que eu tenha vindo nesta encarnação, eu adoro falar isso, como meu propósito de vida ser um ateu, quem garante que isso não foi lá em cima a minha programação? Para experimentar aquilo. Para experimentar o outro lado, ou porque, de repente, eu não usei bem todo o poder de conhecimento que eu tinha, da espiritualidade, desprezei aquela sabedoria. Gente, é um universo misterioso esse campo. Você sabe que você está me trazendo, obviamente, nós estamos num podcast espírita e a literatura espírita ela é vastíssima para lidar com os dramas do desencarne, da doença e da morte. Tá? Tem um livro chamado No Mundo Maior, do André Luiz, que eles trabalham sobre isso também. Obreiros da Vida Eterna também, eles trabalham esses processos de desencarne, como que são os processos familiares e espirituais. Porém, você me lembrou de um autor judeu chamado Irving Yalom, que ele escreveu 2 livros que eu li, que é A Cura de Chopin. Como colega dele, vocês não sabem assim, a gente assim, sabe,
baba de tanto conhecimento, é maravilhoso. Mas tu se lembra Que desse... memória! Para quem tem 6,7, a memória tá falha. Gabriel, socorro! Puxa, isso aí. E o Irving Yalom, ele escreveu A Cura de Schopenhauer e Quando Nietzsche Chorou. E ele trabalha nesses livros esta questão que a Maria está trazendo, que é assim, como é que filosoficamente nós vamos lidar com a finitude? E como a gente pode, respeitando as pessoas que não têm espiritualidade, dar para elas ferramentas de propósito pessoal. E ele fala muito isso nesse livro, que é A Cura de Schopenhauer, que ele é um terapeuta de grupo, e dentro dos grupos eles trabalham sobre esses conceitos de finitude. Tem uma coisa muito bonita da filosofia grega que ele fala nesse livro, que é assim: onde a morte está, eu não estou. Onde eu estou, a morte não está. Porque como a morte é nada, e eu estou sentindo, estou respirando, estou vendo, estou ouvindo, eu estou tendo tato, eu estou tendo paladar, aqui não é a morte. Quando ela vier, eu não vou estar mais, porque eu sinto essas coisas, eu sou um ser que existe. Onde eu existo, a morte não existe. Então, e quando nós deixarmos esse corpo deixar de existir, não tenhamos medo, pois o nada não precisa ter medo do nada. Sim. Porque o nada não tem nenhuma percepção ruim, né? E isso ele fala muito sobre isso. Então, talvez vocês entenderem que realmente o André Luiz tem um livro muito bonito, que é o último dele, chamado E a Vida Continua, tem até um filme, né? A vida continua. A vida continua. Querendo pelo bem, pelo mal, pelas coisas, vai continuar e vai continuar com sensações e expressões diferentes, com formas de sensações, que experimentações, mas ela vai continuar. E ter uma oportunidade de refletir como foi o meu processo, a minha caminhada nesta vida. Nem vou falar do nossa encarnação. Como foi na vida. Eu poder olhar, tirar aquela cobrança interna que eu devia ter feito mais, mas ter um olhar de compaixão para consigo mesmo e a consciência de que eu dei o melhor de mim, eu dei o que foi possível. Novamente você você retira dos teus ombros um peso muito grande. Tem uma dinâmica muito interessante no processo que a gente faz, né? Que seria através de uma dramatização, de uma brincadeira. Nós primeiro escrevemos aquele textinho comunicando que fulano faleceu, né? Maria Isis faleceu hoje, ela era uma pessoa que gostava disso, gostava daquilo, e depois a gente vai como se fosse um velório. Só que ao longo dos dias que nós convivemos com os grupos, né, você conhece algumas características da pessoa, né? Puxa, que pena, Maria Isis falou que queria tanto ser uma pilota de avião e não conseguiu realizar esse sonho. Falava tanto que queria andar de balão, né? Diz que, ou seja, a hora que você está ali deitada, simuladamente que você morreu, que você desencarnou, e você ouve as pessoas no seu velório, você acorda com uma vitalidade, com uma sensação assim, eu não fiz as coisas que eu queria. É mais ou menos por aí. Mas uma Você está vendo algo que é real, porque a vida é isso, gente. Tem a tragédia e tem o cômico. Tem o dia e tem a noite. A dor e o prazer, a vida e a morte, a dualidade. Então, a é um mundo de dualidade. Nós temos a tendência, né, por regras, pelo perfeccionismo, queremos estar escolhendo sempre o que tem que ser. E não é, né? Vamos entrar no equilíbrio. Nós vivemos num mundo de contrastes,
para conseguir reconhecer E olha a as diferença, coisas. né? É chavão falar isso, né? Mas quando você propõe para a pessoa olhar para esse copo cheio, o que nós estamos fazendo quando eu olho para a qualidade de vida? Uma vida que é cheia de coisas boas e de outras nem tão boas. Mas eu estou olhando para o copo cheio. Eu não estou me iludindo. Porque o copo vazio, gente, se você for olhar, é só cobrança, é só tem que, né? A gente precisa evoluir. E a gente pega uma cultura religiosa onde para nós podermos ir para o céu, a gente precisa ter sido santo e ter feito muitas coisas. E a pessoa percebe, olha, fui só um ser humano, fui falho, não fiz muita coisa, não ajudei tanta gente. E nesse final de vida vem a culpa e o medo do inferno, os espíritas do umbral, e nós ficamos aquela elucubração e aquele medo. Aí eu vou trazer uma coisa muito bonita, não sei se vocês viram aquele filme A Lista de Schindler. Sim. Aí no final do filme, o Schindler acaba a guerra e o Schindler vai embora daquela fábrica e tá todos os judeus ao redor dele e ele começa a chorar, porque ele fala, olha, esse anel eu podia ter salvado mais 5 vidas, essa caneta eu podia ter salvado mais 10, esse carro eu podia ter salvado mais uns 20, e ele chorava que ele podia ter salvado mais. E aí o amigo dele, judeu, levanta ele e fala o seguinte, ele entrega um anel para o Schindler escrito, um texto do Talmud dentro dele, que ele fala assim, quem salva uma vida, salva toda a humanidade. Não é a quantidade, foi a intenção dele, apenas a intenção de querer ajudar, mesmo que ele não tivesse salvado ninguém, mas ele teve vontade e ele foi atrás e ele se estendeu a mão. Ele fez o melhor que ele pôde. Já tá bom. Então, meus amigos, se vocês têm com amor, cuidaram dos filhos de vocês, se vocês tiveram um amor e se entregaram para um relacionamento e fizeram o melhor para aquele relacionamento, se vocês olharam com amor para uma criança, para um paciente, se vocês aqui num centro às vezes deram um sorriso, deram um passe, vocês já salvaram a humanidade inteira, vocês já salvaram a alma de vocês, tá bom? A alma já está salva. Agora, com as dicas da Maria Isis, vamos usar com essa alma salva, ter experiências positivas, e saber experimentar algumas coisas novas nessa vida, dar um sorriso, aprender uma língua nova, viajar, ler algum livro novo, orar para Deus, se preparar para um plano espiritual diferente. Escolham o que vocês quiserem. E até mesmo revisitar as suas memórias afetivas. Com né? amor e respeito, não revisitando de maneira pejorativa. Memórias afetivas é de afeto, é que traz a esperança, a alegria. Eu tenho uma filha que mora fora do Brasil, você sabe disso. E as pessoas chegam, muitos para mim, e falam, nossa, como você pode? Você deve sentir tantas saudades. Vejam, cada um de nós somos um ser individual. Eu tenho a minha jornada a cumprir aqui, eu tenho... lógico que você cuida na hora que é para cuidar, mas tem um momento que os nossos filhos precisam também ter a vida deles nas próprias mãos e seguem. Hoje, na minha época, Gabriel, sair de Sorocaba para ir para a faculdade fora era um passo enorme, né? Hoje os nossos filhos vão para o mundo. Vão para outros países. Então, pais, nós precisamos tirar esse desapego. Como é que eu dou conta, sem pressão, sem sofrimento nenhum, desse filho que segue a vida dele? Porque eu tenho essas memórias afetivas. Eu busco nas minhas fotografias. Eu busco, hoje eu estou com saudades de fulana, eu vou lembrar quando eu fiz o primeiro bolo com ela, eu vou buscar e deixo sair desse lugar negativo. O livre-arbítrio faz com que eu tenha uma escolha do que eu quero. Eu quero pôr fogo no negativo ou eu quero ir lá e acender e expandir o positivo. Então, eu vou em busca das coisas prazerosas, da alegria. Isso é muito importante, porque eu vejo o sofrimento das pessoas. Meu filho foi embora, meu filho não veio. Não, gente. Tem o cinema,
tem o teatro, tem as nossas leituras maravilhosas, Netflix. Tem tanta Você falou coisa. da lista de Schindler e o Trem da Felicidade, É. que é uma coisa maravilhosa, né? Então, vamos seguir na esperança, no que é bom. Você falou uma coisa muito interessante, que são as criações mentais, tá? Sem dúvida. Essas criações mentais, o livro um dos mais famosos do Brasil, que é Violetas na Janela, o nome do livro é isso. Como a mãe, ela tinha muitas saudades da filha, que tinha falecido, que era a Patrícia, e ela tinha pensamentos muito tristes do momento da morte, foi orientado para ela pensar na filha em coisas positivas. E a mãe imaginava que a filha gostava das violetinhas, e a mãe também, ela imaginava as violetas e a Patrícia via as violetas que a mãe imaginava. Ou seja, na saudade daquele luto, aquela mãe, o que ela imaginava? Flores para a filha. Imaginava ela cheirando as flores, ela passeando numa casa bonita. Essa nostalgia bonita de você revisitar o teu passado com essas memórias afetivas, você criar na sua mente imagens muito belas dessas relações bonitas, colocar perfume, colocar flores, colocar passeios, colocar sol, e isso faz com que as nossas memórias elas criem vida. Vida para quem está aqui e vida para quem está lá. Você colocou algo importantíssimo, Gabriel, de dentro dos cuidados paliativos, ter a consciência da finitude é muito importante como oportunidade para que acertos, aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero agradecer, ou aquilo assim, sabe, pai, achei que você falhou comigo naquela situação, eu precisava do seu sinto muito, não é pedir perdão, é eu sinto muito, porque nós pais fazemos coisas às vezes sem uma intenção de machucar, mas poder falar, você abre espaço para o outro. Eu entendi que algo que você fez para mim, né, me magoou muito. E abrindo a chance de uma conversa e de abertura, vocês limpam, vocês podem ressignificar, e você pode ouvir que a intenção não foi aquela. Às vezes a gente carrega a vida inteira aquele peso de uma interpretação errônea sobre o que fizeram conosco, né? Outra coisa importante é para depois o futuro, como é que fica essa família depois que esse ente foi embora, né? O luto é um processo de dor, de tristeza, né? Ele tem que ser respeitado, ele pode ser vivenciado, e nós, por termos conhecimento da eternidade da vida, sabemos que não acaba, muitas vezes não nos autorizamos a chorar, a sentir raiva, a sentir tristeza. São então, as etapas do luto. luto. No primeiro momento, você fica sem chão. E pelo medo, pela impotência, pelo desamparo, vem um misto de sentimentos que você não dá conta. Acolhe, tá tudo certo. Ah, mas vai fazer mal para o espírito dele se a pessoa acreditar. Não, porque ele está num outro plano e ele vai sentir de uma outra forma. Ele vai ter esclarecimento lá. Agora você precisa cuidar de você. As etapas do luto Depois precisam ser respeitadas. Que passa esse primeiro momento, você esvaziou, você pôs para fora, você chorou, você teve raiva. Daí você vai fazer as pazes com isso. Então, se cuidem, né? Se cuidem. Maria Isis, nós já estamos... Obviamente que dá para a gente ficar 3 horas falando sobre esse assunto. Eu sou meio falador, a Maria Isis gosta de falar também. Porém, nós temos o nosso tempo. Eu gostaria que você, se você tivesse uma mensagem final em relação ao que você veio falar aqui ou algum outro assunto para os nossos espectadores, você pode falar. Eu vim falar que a alegria da vida, ela tem que ser sempre semeada. Durante um processo de doença, né,
todos nós estamos enfrentando os nossos dragões. Mas lembrem-se que geralmente os dragões eles estão cuidando das cavernas onde há preciosidades. Então tem um mistério que está ali naquela caverna, ou tem algo muito precioso que nós iremos entrar em contato no momento, com todo o respeito, que o Pai Maior achar que é o momento que Ele está reservando para nós. E para finalizar, né, me pergunto muito assim, puxa, o que você quer do bebê? Falei, não, o que vier está muito bem-vindo. E hoje eu aprendi, a partir de uns anos para cá, eu nem digo assim que venha com saúde, mas eu falo assim, meu Deus, nos dê sempre equilíbrio e serenidade para acatar e acolher aquilo que tiver que ser. Para a vida de um novo ser que vem à minha família, para aquilo que o Senhor tiver que trazer para mim, dai-me equilíbrio e serenidade para que a gente possa seguir a sua vontade naquilo que você está confiando que eu sou capaz de fazer. Gratidão a todos e a vocês. Eu queria agradecer Obrigada a você. pela oportunidade. Foi sensacional. Esse assunto é um assunto que me toca pessoalmente e também é um assunto que a gente vai ter que trabalhar mais, né? No nosso trabalho, no nosso centro, e com certeza virão novos podcasts aqui, tá? Nós vamos terminar com uma oração, agradecendo a excelente experiência que nós tivemos aqui. Que Deus abençoe essa energia boa, esse pensamento de esperança, de fé na nossa realidade pessoal, e que Deus nos faça sentir que nós todos somos merecedores de felicidade, de alegria, e que as nossas experiências têm valor para nós, e que a nossa vida tem propósito, e é um propósito lindo. Que Deus abençoe a nós e a todos. Que assim seja. Até lá, meus amigos. Desejo a vocês um excelente restinho de dia, quem está assistindo aí, e que nós possamos estar sempre ligados através do amor. Obrigada. Que assim seja. Gratidão, assim seja. Gratidão.